Com a velocidade da luz mede-se o tempo que leva para a mensagem viajar até seu destino e voltar. Até agora, todos os experimentos e observações têm confirmado que a velocidade da luz é constante em ambas as direções. O paradoxo do avô é uma questão interessante na teoria da relatividade, especialmente na teoria da relatividade especial de Einstein. Ele envolve a possibilidade de voltar no tempo e impedir que seu próprio avô exista, criando assim uma situação paradoxal. No entanto, a teoria da relatividade sugere que viagens no tempo dessa maneira são altamente improváveis, se não impossíveis. A teoria da relatividade especial nos ensina que à medida que nos aproximamos da velocidade da luz, o tempo se dilata, ou seja, passa mais devagar em relação a um observador em repouso. Isso significa que, teoricamente, se você viajasse a uma velocidade próxima à da luz e depois retornasse à Terra, você teria envelhecido menos do que as pessoas na Terra durante sua ausência. No entanto, a teoria não permite que você volte no tempo e mude eventos passados de forma a criar paradoxos. A ideia de enviar mensagens à velocidade da luz é uma base fundamental para muitas comunicações e teorias na física atual. Até onde sabemos, a velocidade da luz continua sendo um limite absoluto de velocidade no universo, e nossa compreensão das leis da física e da natureza continua a ser explorada e testada por meio de experimentos científicos. Quando se viaja a velocidades significativas próximas à velocidade da luz, o tempo parece passar mais devagar para quem está se movendo em relação a um observador em repouso. Isso leva a discrepâncias no tempo percebido entre diferentes observadores. No cenário que você descreveu, os colonos em Marte e os cientistas na Terra estão sujeitos a diferentes dilatações do tempo devido às velocidades relativas envolvidas em suas comunicações. Isso ilustra como o tempo não é uma entidade absoluta e uniforme, mas sim algo que pode variar dependendo das circunstâncias e do movimento relativo dos observadores. Quanto à natureza do tempo, essa é uma questão profundamente filosófica e científica. Na física moderna, o tempo é considerado uma dimensão fundamental do espaço-tempo, juntamente com as três dimensões espaciais. O tempo é geralmente tratado como uma coordenada contínua que permite a ordenação dos eventos no universo. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo, mostrando que ele não é uma entidade absoluta, mas sim algo que pode ser influenciado pela gravidade e pelo movimento relativo. Além disso, a física quântica também trouxe perspectivas interessantes sobre o tempo, sugerindo que ele pode ser quantizado em pequenos incrementos discretos em níveis microscópicos. Portanto, embora o tempo seja uma parte fundamental de nossa experiência cotidiana, sua natureza fundamental é algo que os cientistas e filósofos ainda estão explorando e debatendo. A compreensão do tempo continua a evoluir à medida que avançamos em nossa compreensão do universo e das leis que o governam. A dilatação do tempo é um fenômeno real previsto pela teoria da relatividade especial, que afirma que o tempo passa mais lentamente para um objeto em movimento em relação a um observador em repouso. Isso significa que, à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, seu tempo relativo desacelera em relação a um observador em repouso. Isso é chamado de dilatação temporal relativística. No entanto, a teoria da relatividade também estabelece que nada pode viajar mais rápido do que a luz no vácuo. Portanto, a ideia de viajar no tempo retrocedendo no tempo, indo contra o fluxo do tempo, levanta questões teóricas muito complexas e atualmente não temos uma compreensão completa de como isso seria possível. As ideias sobre viagem no tempo, como a que você mencionou, muitas vezes envolvem conceitos teóricos especulativos, como buracos de minhoca, que seriam atalhos através do espaço-tempo, ou estruturas como o cilindro de Kepler, que ainda são puramente hipotéticas e não têm suporte experimental ou teórico sólido. A teoria da relatividade é uma das teorias mais bem testadas e comprovadas na física, mas ainda existem muitos mistérios e perguntas em aberto, especialmente quando se trata de entender a natureza do tempo e a possibilidade de viagem no tempo. A pesquisa continua nessa área, mas, por enquanto,
a viagem no tempo permanece mais um tema de ficção científica do que uma realidade científica. Esses paradoxos são frequentemente explorados na ficção científica para explorar as complexidades da viagem no tempo e da causalidade. Nesse cenário, eventos do futuro influenciam os do passado e vice-versa, criando um ciclo fechado de causalidade. Isso implica que tudo está predestinado, e não há livre-arbítrio, já que os eventos passados e futuros estão interligados de forma inextricável. Esse paradoxo envolve a criação de um objeto ou informação sem um ponto de origem claro. Por exemplo, a carta que ensina como construir uma máquina do tempo é entregue a você por você mesmo do futuro, mas a origem da carta permanece desconhecida, criando um ciclo de autorreferência. Esse paradoxo ocorre quando ações no passado parecem não ter impacto no presente ou no futuro, porque qualquer alteração que você faça no passado é, de alguma forma, autodeterminada para acontecer. Isso levanta questões sobre como a causalidade funciona e como as ações podem ter consequências. Esses paradoxos são intrigantes e desafiam nossa compreensão convencional do tempo e da causalidade. Na ficção científica, eles são muitas vezes usados para explorar os conceitos de viagem no tempo e as complexidades das relações causa-efeito. No entanto, na física atual, ainda não temos evidências ou teorias que sugiram que a viagem no tempo seja possível, e esses paradoxos permanecem principalmente como questões filosóficas e literárias fascinantes.